Senhor Jesus Cristo, porque Ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Toma o seu assento, glorificando ao nome de Jesus. Quem está feliz, diga amém. Eita, glória a Deus, aleluia. Querido, como é bom nós louvarmos ao Senhor. És fiel em todo. A sua graça, o seu amor nos constrange de uma forma que Ele nos quebranta. Ele nos quebranta, Ele nos leva a viver algo extraordinário da parte do nome do nosso Senhor Jesus. Eu não sei o que lhe trouxe na casa do Senhor nessa noite, mas eu tenho comigo que você veio exclusivamente para oferecer a sua glória, o seu louvor para Ele, que é digno de toda a honra e toda a glória, amém? Quem quer ouvir a palavra de Deus, diga amém. Todos nós sabemos, quinta-feira passada nós encerramos aqui a campanha Gerando Milagres em nome de Jesus. Foi aquilo que o irmão Jonas testemunhou para a glória do nome do Senhor Jesus. Querido, Deus continua curando, Deus continua libertando, Deus continua salvando, Deus continua derramando o seu Espírito Santo sobre toda alma sedenta. Ninguém se coloca na presença de Deus e Ele permite que você saia da mesma forma que você chegou. Antes Ele mata a sua fome e antes Ele sacia a sua sede. Quem está entendendo, diga amém para a glória do nome do Senhor Jesus. Pois o tema da nossa mensagem para esta quinta-feira diga, o milagre já foi gerado. Diga mais uma vez com coragem, o milagre já foi gerado. Eita glória, agora é só esperar no Senhor. Para você que está anotando, é isso mesmo, o milagre já foi gerado. O tema da campanha era gerando milagre em nome de Jesus. Então o que nós fizemos nas 4 quintas-feiras? Nós geramos o milagre pelo poder do nome de Jesus. E agora este milagre está sendo gerado sobre a tua vida. O crente ele não vive por sensação. O crente não vive por aquilo que ele acha, ele pensa. O crente vive pela fé. Sem fé é impossível nós agradarmos a Deus. A transformação do Espírito Santo é de dentro para fora. De terra seca começa a jorrar mananciais de água viva. Então grave no seu coração, porque o seu milagre está sendo gerado pelo poder que há no nome de Jesus. E diante do poder do nome de Jesus, eu ouso decretar para que o inferno ouça. Não há principado, não há potestade, não há legião, não há casta, não há falange que tem o poder contra a palavra do Senhor, o nosso Deus, porque Cristo veio para desfazer as obras de Satanás. Eu não sei o que tem afligido a sua vida, eu não sei como você adentrou a casa de Deus, eu não sei como o Espírito Santo lhe trouxe aqui nessa noite, mas uma coisa eu sei: Deus tem algo reservado para a sua vida. Deus tem algo preparado para a sua vida. Você que está na frente, você que está no meio, você que está lá no fundo, Deus tem algo preparado para a sua vida. Abra a sua Bíblia em Abacuque, capítulo 2, verso 3. Estivemos aqui ontem, enquanto você localiza Abacuque, capítulo 2, verso 3. Estivemos ontem aqui no momento de oração, adorando ao Senhor, glorificando ao Senhor, clamando a Deus pela sua vida, viu, igreja? Grava no seu coração que tem um povo aqui todas as quartas-feiras orando pela sua vida, intercedendo pela sua vida, clamando aos pés de Jesus pela sua vida, tá bom? Abacuque, capítulo 2, verso 3. Todos acharam? Alguns estão localizando ainda Abacuque, capítulo 2, verso 3, a Fernanda colocou ali no data show para você que está sem a Bíblia, para acompanhar. Mas você que está sem a Bíblia, providencie uma Bíblia urgentemente para você tê-la contigo, amém? A Bíblia para o crente tem que ser mais valioso do que o celular dele. Você tem que estar com a Bíblia agarrada nas suas mãos para você carregar para onde você for. Só que graças a Deus a tecnologia, hoje você pode colocar a sua Bíblia onde? Dentro de um tablet, dentro de um celular, dentro de um smartphone. Quer dizer, tudo hoje está fácil para que o povo tenha acesso à palavra de Deus. Assim diz a palavra de Deus: porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Sem tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, sem tardar, espera-o, porque certamente virá
sobre a vossa vida. Abacuque 2:3. Feche teus olhos. Senhor meu Deus e meu Pai, nós te louvamos pelo poder do seu nome, Jesus. Estamos aqui exclusivamente para rendermos glória e louvor ao seu nome. Mas neste momento eu suplico a Ti que o Senhor envie sobre esta nave uma legião de anjos, anjos com espada desembainhada, que todo e qualquer levante de Satanás e seus demônios que tentam impedir que este culto aconteça no âmbito espiritual, eu repreendo pelo poder do nome de Jesus. Toda armadilha forjada caia por terra, todo pensamento contrário caia por terra. Pai, que todo e qualquer levante seja neutralizado pelo poder santo que há no nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Então, irmãos, irmãs, o milagre está sendo gerado. Você se recorda que domingo pela manhã o pastor Cosmo até pregou algo aqui sobre o gerar, que foi ministrado sobre o ventre. Não foi no último dia da campanha, na realidade, quinta-feira. Ele pregou algo sobre está sendo gerado no dia das mães. Foi no dia das foi? Está sendo gerado no vosso ventre. Mas na quinta-feira também eu acho que ele pregou algo sobre isso também, se eu não me engano. A palavra foi pregada, a palavra foi semeada, e quando a palavra é semeada, é lançada, algo é gerado na sua vida. Então a semente da fé, a semente que é a palavra de Deus, ela foi o quê? Ela foi lançada sobre a vossa vida. E aonde a palavra de Cristo é lançada, ela não volta vazia, como diz Isaías, como a chuva que cai do céu antes de voltar, dá de beber aos animais, dá de regar o solo, assim é a palavra de Deus. A palavra lançada não volta vazia. Então grave no seu coração, o seu milagre está sendo gerado dentro do seu útero, se podemos dizer assim. Foi lançado a semente no vosso ventre, a semente da palavra da fé, e essa semente vai crescer, vai multiplicar e vai glorificar ao nome do Senhor Jesus. Mas tem uma coisa: toda gestação espiritual, ela tem um tempo para vir à existência, sim ou não? O pastor Cosmo fez menção nos cultos de quinta ou domingo, não me recordo bem qual foi o dia, que quando você está gestante, você tem um prazo determinado do que? De 9 meses. Você tem 9 meses para gerar essa criança que está sendo gerada no seu ventre. A criança nasce, ela tem um prazo determinado por Deus para ela começar o quê? Andar. Mas deixa eu perguntar algo para você, você vai se identificar, porque é isso que é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela traz a identificação. Mas nós, como pais e mães, nós queremos o quê? Acelerar o processo do milagre. Você pode ver que a criança nasce, ela começa a caminhar, você quer que a criança ande com 6 meses de idade, mas Deus já determinou o tempo certo para ela andar. Você olha para a criança e fala, está faltando dente na boca dela, mas Deus já determinou o tempo certo para o dente nascer. Tudo está relacionado com o que? Diga, o tempo. Há tempo para nascer, há tempo para morrer, há tempo para plantar, há tempo para colher. Quer ver? A criança nasce e tem um tempo para ela começar a caminhar. A criança nasce, tem um tempo determinado do alimento que ela pode o quê? Se alimentar. Tem um tempo da papinha, tem um tempo depois do alimento sólido. Essa criança começa a crescer, tem um tempo para entrar na creche. Depois essa criança tem um tempo para entrar na escola. Depois essa criança já não é mais um bebê, é uma criança. Depois não é mais criança, é um jovem. Depois é o quê? Um adolescente. Depois não é um adolescente, é um adulto. É solteiro. Depois vira pai de família. Para tudo há um tempo. Só que nós queremos sempre o quê? Acelerar o processo. Diga para o teu irmão, não acelera o processo, irmão. Diga para ele, não acelera o processo, porque Deus tem tempo determinado para todas as coisas, amém? Então, a semente já foi plantada e o ventre espiritual já concebeu. Agora é hora de esperar com fé, não com ansiedade. Hoje o Senhor nos convida a vivermos esta presença extraordinária e o que? A descansarmos na promessa e na perseverança do Senhor. Sem fé é impossível agradar a Deus. Você se recorda que já falamos aqui algumas das vezes, que aonde opera o medo não habita o que? Diga, a fé.
Aonde o medo está dominando, a fé não está presente. Mas aonde a fé no Espírito Santo de Deus está presente, o medo não existe. O crente cheio da presença, o crente cheio de fé, é um crente que ele não vive com medo, mas ele vive transbordando na fé do Espírito Santo de Deus. O crente com fé é algo extraordinário. O crente qual a palavra, irmã Edna, já foi gerada no coração dele, é um crente que ele é ousado, porque ele já sabe que ele não está vendo ainda, mas ele sabe que algo já está sendo gerado, ele sente, ele não consegue ter totalmente o sentido do que está acontecendo, mas ele sabe, algo está acontecendo com a minha vida. Ele começa a transbordar na presença de dentro para fora. É aquele crente que ele marcha pelo poder do nome de Jesus Cristo. É aquele crente que ele está disposto, pastor, o demônio está pegando na minha vizinha lá. Ele fala assim, fica tranquila, porque o servo do Deus Altíssimo está aqui, e todo mal terá que cair por terra, pelo poder que há no nome de Jesus. Mas agora, o crente covarde, me desculpa, talvez vai cutucar em você agora aí. Agora o crente com falta de fé, irmão Marli, ele vai correr, irmã Edna, pastor do céu, corre aqui em casa rapidinho, corre aqui em casa rapidinho, pastor, demônio está pegando o vizinho aqui. Mas espera um pouquinho, crente, nós servimos o mesmo Deus, você também tem autoridade em nome de Jesus. Não, pastor, não, mas não está legal, bem que é o Senhor mesmo. Não. O crente que está transbordando com fé, sendo gerado algo dentro dele do Espírito Santo, ele fala assim, pastor, fica tranquilo que eu já resolvi o problema, já mandei embora pelo poder do nome de Jesus, já mandei para ele, para o lugar que é destino dele, que é a profundeza do inferno. Acho que o pastor para e fala, meu Deus, sério mesmo, irmão? Já, pastor, Deus seja louvado, exerci a autoridade que Cristo me confiou. Quem está entendendo, diga amém. É isso que a palavra de Deus faz, ela gera transformação de dentro para fora. Não é à toa que o Evangelho vai dizer que aqueles que estão na presença de Deus, são homens e mulheres cheios da ousadia. Quer ter um exemplo para voltarmos para o texto? Jesus profetizou sobre a vida do apóstolo Pedro, quem já leu diga amém. Jesus disse para Pedro, Jesus praticamente profetizou, Pedro, o galo não canta, enquanto você não me negar por 3. Talvez se você não leu o texto bem, você não entendeu, mas Cristo profetizou, Pedro, o galo não canta enquanto você não me negar por 3 vezes. Quando Pedro nega Cristo por 3 vezes, o que o galo faz? Quando o galo canta, diácono Jorge, Pedro cai a ficha, meu Deus, acabei de negar o mestre por 3 vezes. A falta do quê? Diga presença. Talvez você se pergunte, porque nós estamos falando, o milagre já foi gerado, e eu quero atribuir isso à obra do Espírito Santo. Quem escolheu Pedro? Diga sem medo, quero crente de Bíblia. Quem escolheu Pedro? Diga. Pedro foi escolhido ao lado de quem? Foi Pedro e quem, igreja? Porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Por isso que o diabo tem batido na sua cara, por isso que o diabo tem feito arruaça dentro do seu lar, por isso que o diabo tem acabado com a sua família, por isso que o diabo tem travado luta para acabar com a sua família, porque aquilo que Jesus disse no deserto, quando o diabo veio tentar ele, Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Satanás, eu vou te vencer não é pela minha força, eu vou te vencer pelo poder que há na palavra. Ali era o próprio verbo encarnado, a raiz de Davi, a geração de Jessé, e Deus deu autoridade para o seu povo, através da palavra. No meu nome vocês curarão os enfermos, no meu nome vocês libertarão os cativos, no meu nome vocês ressuscitarão os mortos, e no meu nome pregarão a palavra do reino aceitável do reino de Deus. Agora, para você que não sabe, os primeiros a serem chamados foi André e quem? Diga Pedro. André e Pedro, quando Jesus andava à margem daquele lago, foram o primeiro foi André, a sequência foi Pedro, depois foi Tiago e quem? Tiago e quem? Oh, glória, quem falou, levanta a mão. Tiago e João, filho de Zebedeu. Tiago e João eram o que, igreja? O que Tiago e João eram?
Pescadores, mas o que Tiago e João era? Qual era a afinidade de Tiago e João? Irmãos escolhidos pelo poder da palavra de Deus. Pastor, o que o senhor quer dizer isso? Pastor, o senhor quer nos expor? Não, eu quero mostrar para você, para nós o que? Campanha é bênção de Deus, sim ou não? Sim. Seminário é bênção de Deus? Sim. Mas Cristo fala para nós, nem só de pão viverá o homem. O culto não é um culto motivacional, o Evangelho de Deus não é uma mensagem motivacional que você chega triste e você sai feliz, não. O culto de Deus é uma mensagem que impacta o seu coração ao ponto de trazer arrependimento e salvação sobre a vossa vida. Culto motivacional não gera transformação, irmã Edna, de dentro para fora. Agora, culto cristocêntrico, onde Cristo é o alvo, isso faz jorrar crente de terra seca, jorrar águas cristalinas pelo poder da glória de Deus. Para você entender, Cristo que está na presença, se permitindo o Espírito Santo ministrar sobre você a vossa semente, para você gerar o milagre a qual Cristo já tem te confiado. A presença, igreja. Por isso que eu bato sempre nessa tecla, nem só de pão viverá o homem. Como é que você vai pregar a palavra se você não maneja a palavra? Como é que você vai falar do amor de Cristo se a palavra não está enraizada no seu coração? Como é que você vai conversar com alguém para falar, irmã Valdenice, do amor de Cristo, se a pessoa te confrontar na primeira palavra, você não vai ter resposta para ela? E muitas das vezes o inimigo se levanta para te confrontar através da palavra, para te pegar, e você fica lá com cara de bobo. Por quê? Porque você não maneja a palavra de Deus. Você não conhece a palavra de Deus, você não entende a palavra de Deus. A palavra de Deus não está enraizada dentro de você, ao ponto de você mastigar em tempo e fora de tempo aquilo que foi semeado dentro do seu coração através dessa campanha, que é a presença, porque o milagre é o quê? A presença do Espírito Santo de Deus. Não adianta pular, não adianta rodar, não adianta falar em mistério, não adianta ir para o monte orar, não adianta falar que é cheio do Espírito Santo, não adianta falar que é cheio do reteté, se não maneja a Bíblia. Quer que eu prove para você? Está rindo, meu irmão? Como é que você vai provar, pastor? Como é que eu posso dizer que eu estou cheio do Espírito Santo, se eu não conheço as Escrituras Sagradas? Como é que eu posso dizer que eu estou transbordando do azeite, se eu sequer leio a Bíblia? Como é que eu posso dizer que eu estou cheio da presença, se eu quero ter uma vida de oração, de jejum, diante da presença de Deus? Você consegue entender? A transformação é de dentro para fora. A palavra, a semente, tem que gerar transformação na nossa vida de dentro para fora, ao ponto de nós termos cada vez mais a vontade de nos alimentarmos da palavra da fé. Quem está entendendo da glória a Deus? O milagre já foi gerado, Deus já nos deu o que? A palavra. Isaías 55:11, crente. Assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que eu a enviei. Como já foi determinado, como Isaías relata, há poder na palavra de Deus. Vós são libertos pelo poder do nome de Jesus. A palavra lançada não volta vazia. Não é à toa que quando você lança uma palavra, você se torna escravo dela. Sabia? Que quando você lança uma palavra, você se torna escravo dela. Porque muitas das vezes não é aquilo que entra, mas é aquilo que sai. E quantas das vezes nós lançamos palavra, você lançou palavra, que você se encontra escravo dessa palavra, que muitas das vezes por falta de consciência, você amaldiçoou um filho, você amaldiçoou um marido, você amaldiçoou uma esposa. Você olhou para aquela criança e falou: você não presta para nada, você não vale nada, você vai ser derrotado, um fracassado, um destruído, você não vai parar no casamento, você desonra a família, você é uma vagabunda. Você já escutou algo por assim parecido? Já. Talvez não na sua família, você já escutou alguém falando algo para alguém para si, não escutou? Pessoas que não pensam duas vezes em maldizer com palavras malditas.
palavras que ferem, palavras que machucam. Então, como Isaías diz, a palavra lançada, ela não volta vazia. Quando Deus libera uma promessa, ela já começa a se cumprir no mundo espiritual. Não é à toa que o apóstolo Paulo diz que a nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas contra as forças do mal, principados, potestades, legiões, castas, falanges, demônios que todo dia pela manhã não poupam esforços para acabar com a vida de quem? A sua. Eles sabem que são derrotados pelo poder do sangue de Jesus, mas toda manhã ele está lá para tentar destruir a sua vida, para tentar destruir o seu casamento, para tentar destruir o seu lar, para tentar destruir a sua harmonia, para tentar. Só que aí é o problema: se você não tem discernimento, se algo não foi gerado dentro de você, para você ter discernimento do Espírito, para você entender o que está acontecendo no âmbito espiritual, como é que você vai vencer o inimigo, se o inimigo é espiritual? Quem está entendendo? O médico não resolve aquilo que é espiritual, a medicina não trata aquilo que é espiritual, a cirurgia não vai resolver o problema daquilo que é espiritual. O que é espiritual é resolvido pelo poder do sangue de Jesus Cristo. O que é espiritual é resolvido pela autoridade do nome de Jesus. Você não pode aceitar dividir o seu corpo com outra semente que não seja a semente do Espírito Santo. Quem está entendendo? O vosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus, e você não pode permitir dividir o seu corpo com outra semente que não seja a semente do Espírito Santo de Deus, a semente da fé, a semente da esperança. Haverá confiança se houver esperança. Essa semente chamada confiança em Cristo tem que estar dentro do vosso coração. A esperança tem que estar gravada dentro do seu coração. Eu posso até estar passando por dificuldade, mas eu creio que a minha história vai mudar pelo poder do sangue de Jesus. Eu posso até estar andando pelo vale da sombra da morte, mas eu creio que o meu deserto vai passar. Eu posso até estar passando em meio de tempestade, mas eu creio que aquele que me fez a promessa é fiel para me socorrer. Eu posso até estar afundando, mas Ele jamais soltará das nossas mãos. Mas é necessário que algo seja gerado de dentro para fora. O milagre pode ainda não ser visível aos olhos humanos, mas está em processo. Talvez você fez essa campanha e não testemunhou o milagre. Deus cura instantaneamente? Cura. Claro que cura, não tenha dúvida. Mas para cada um de nós, Deus tem uma forma especial de tratar, irmã Marli. Para cada um de nós, Deus tem a forma especial para tratar sobre a vida de cada um de nós. Deus sabe onde o calo aperta, Deus sabe aonde a correia está arrochada. Então, para cada um de nós, Deus tem uma forma especial para tratar. E muitas das vezes a área que Deus está tratando na nossa vida é a área que Deus mais vai nos usar depois para abençoar vidas pelo poder do seu nome. Porque o deserto, a dificuldade nos leva o quê? Diga, a maturidade. Deus não coloca ninguém no deserto para morrer. Deus coloca o crente no deserto para passar pelo deserto, para criar fé, para criar maturidade e para passar para o outro lado, para exaltar e glorificar. Eu até passei pelo deserto, pastor, mas eu preciso dizer algo para o Senhor: Ele jamais soltou das minhas mãos. Pastor, eu passei pela calamidade, mas Ele jamais soltou das minhas mãos. Pastor, quando eu pensava que ia faltar, lá estava Ele me socorrendo. Pastor, quando eu pensei que o negócio ia apertar, lá estava Deus me socorrendo. A presença de Deus, o milagre está sendo gerado. É como uma gravidez, a criança já foi gerada, mas há um tempo do quê? Gestação. A palavra foi liberada sobre a vossa vida, mas há um tempo de gestação. O milagre está sendo gerado. Foi aquilo que o pastor Costa pregou na quinta-feira. Só que o problema é que você não pode fazer aquilo que vai impedir deste bebê nascer. Você sabe bem o que impede de uma criança nascer no ventre de uma mãe? Sim ou não? O milagre é a mesma coisa. A palavra foi lançada e ela não volta vazia. Você recebeu a milagre, você recebeu a palavra, e você tem que cuidar desse milagre com todo cuidado para a bênção não fugir de você. Mas sabe qual é o problema para você entender? Tem um infeliz chamado Satanás, e esse maligno é tão maligno, o lugar dele é no inferno.
que ele é aquela pessoa que tenta fazer com que você aborte o milagre de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Ele é tão maligno, que ele está ali, irmã Edna, tentando fazer com que você aborte o milagre que Deus gerou, está gerando dentro de você. Não permita que as artimanhas deste mundo te afastem do milagre que Deus confiou. Não permita que as más companhias te afastem da presença do milagre que está sendo gerado dentro da vossa vida, igreja. O tempo de esperar é um tempo de preparo. Romanos 8:25, para concluirmos, para prosseguirmos aqui. Mas se esperarmos no que não vemos, com paciência o aguardamos. A espera não é passiva, mas é uma fé em movimento. As pessoas do seu lado não estão vendo, mas você sabe que algo foi gerado no seu coração pelo Espírito Santo. A vizinhança não consegue ainda enxergar, mas você já sabe que você recebeu a presença, você recebeu a semente. Você sabe que algo está sendo gerado no vosso ventre espiritual. Deus não usa o tempo da espera para moldar o nosso caráter, nos prepara para receber o milagre sem desperdiçá-lo. Muitos querem o cumprimento da promessa, mas não estão preparados para ela. Você entende que muitos clamam pelo milagre, mas se olharmos por esta ótica, muitos não estão preparados para receber o milagre. Deixa eu dizer algo para você. Se nós colocarmos aqui diante da palavra Deus, vamos falar de Deus, estou falando de Deus. Você acha que Deus prefere te salvar ou curar você de uma enfermidade? O que você acha que é mais importante aos olhos de Deus? Deus ganhar a sua vida para Ele, fazer com que você entenda que você tem que entregar a sua vida para Ele, ou Deus te conceder um milagre? A vida. Você se recorda da passagem quando os discípulos, Jesus deu poder e autoridade para os discípulos, amém? Você se recorda quando Jesus envia os discípulos, e os discípulos voltam o que, irmã Maria? Todos felizes. Jesus, os demônios se submetem a nós, em seu nome nós ordenamos, e os demônios saem das vidas. O que Jesus fala para os discípulos? Não se alegrem com isso, mas se alegrem de ter o nome escrito no livro da vida. Talvez nós olhemos para o nosso corpo físico e a necessidade de uma sociedade que nós vivemos, nós queremos que tudo esteja perfeito, mas Deus olha para o secreto, onde o seu amigo do lado não consegue enxergar, mas Deus olha e fala: eu ainda preciso ganhar o coração deste homem, eu ainda preciso ganhar o coração dessa mulher, eu ainda preciso semear a minha boa palavra dentro dessa alma que se encontra perdida. Não é porque se reunimos numa igreja, não é porque se você vem arrumado, perfumado com um assento e você senta aqui, que quer dizer que você é crente, não. Deus vê lá no íntimo, no secreto. E muitas das vezes nós se arrumamos, vemos para a igreja e esquecemos que Deus sonda o íntimo e o secreto. Você sequer lembra que Deus sonda e conhece, que Deus vê o seu coração. Você tenta passar, como diz, a mão na cara de Deus, como se Deus fosse um menino tolo, bobo, mas Deus está sondando no íntimo, no secreto e colhendo cada detalhe. Só que para cada ação nossa há uma consequência, para cada ação há uma reação. Mas agora, quando permitimos o Espírito Santo gerar dentro de nós, nós abrimos mãos de muita coisa por amor de Deus. Quem está entendendo? Para você entender, para prosseguirmos. Sabe o que Deus quer de nós, irmão Osiel? O nosso coração, o nosso pecado. Sabe o que Cristo pede para nós? Me entrega o vosso pecado. Ei! Você vem, você pula, você canta, você louva, você vai, você volta, mas eu quero que você me entregue o vício, me entrega para mim o vício do cigarro. Ai Deus, o vício do cigarro eu não entrego, eu posso até ofertar, eu posso até dizimar, Deus, mas o vício do cigarro eu não entrego. E Deus fala: ei, me entrega o vício da pornografia, Deus, eu entrego tudo, menos isso, não pede isso, Deus. Aí para muitos Deus olha e fala: ei,
Me entrega a vossa vida. Deus pede tudo menos isso. Não faz eu largar deste mundo carnal, não, Deus. Não me escolhe agora, não, Deus. Pede tudo menos eu largar do mundo. Aí Deus vem e fala, porque o milagre está sendo gerado, Deus fala: ei, me entrega a peçonha que está na sua língua. Oh meu Deus, o sangue de Jesus tem poder. Quem está entendendo? Me entrega a peçonha que está na sua língua. Ai Deus, não pede tudo menos isso. Se eu entregar a peçonha da minha língua, não vou poder falar mais mal de ninguém, Deus. Não vou poder defamar um irmão que senta do meu lado. Não vou poder falar do meu irmão que está atrás de mim, do meu lado, da minha frente. Não vou poder murmurar com a irmãzinha da frente, que o perfume do outro está cheirando de mal, que o outro está fedido, que o outro está cheiroso. Você consegue entender que muitas das vezes aquilo que Deus quer de nós, nós não entregamos? Porque quando a semente é implantada, o milagre é gerado de dentro para fora. Nós estamos dispostos a viver pelo poder da palavra de Deus. A ansiedade pode até roubar a paz, mas a fé preserva a esperança. Continue louvando, adorando, servindo a Deus, mesmo que você ainda não veja nada, porque o invisível já está sendo transformado. Você não está entendendo que o que Deus está aparecendo para nós nessa noite vale mais do que prata e ouro. É isso que eu falo sempre, irmãos, para nós dessa comunidade, dessa igreja, graças a Deus. Talvez você pode identificar. Eu costumo perguntar, meu marido, para os irmãos, até onde eu vou, como é que nós podemos atribuir um culto avivado? Tem crente cheio do Espírito Santo para responder aí ou não? Como é que nós podemos atribuir um culto avivado? Meu Deus, que culto avivado! O avivado você vai medir, porque a Bíblia não vai dar parâmetro para você medir. Você não tem um termômetro espiritual para medir. Talvez você vai medir com aquilo que a sociedade implantou. Meu Deus, pastor falou num mistério lindo lá em cima do altar. O irmão rodou, virou pirueta, que coisa linda. Pastor, o irmão rodar. Aonde que isso é você medir que é um culto avivado? Agora, um culto onde é gerado quebrantamento e transformação pelo Espírito Santo. Um culto como você, como uma boa grávida, de uma forma figurativa, onde algo está sendo gerado em você, que você está tão sensível a esta gestação espiritual, que você se quebranta com qualquer facilidade. Você se torna aquela grávida boba que está chorando por qualquer coisa. Qualquer coisa você faz chorar, mas é que algo está sendo gerado de dentro para fora. Amém, igreja? Um culto cheio da presença é um culto onde é um quebrantamento do Espírito Santo. Se você for pregar por aí em várias igrejas, denominadas avivadas, não tem nada contra, avivadas. E se você subir num púlpito, e se você pregar a palavra da fé, você sai daquela igreja olhando, que pastor frio. Ele subiu, ele entregou aquilo que o Espírito Santo ordenou, ele pregou a boa e perfeita palavra da fé. Mas o problema é o quê? Não queremos ouvir o que o Espírito quer ministrar, mas queremos ouvir aquilo que massageia e mata o nosso ego. Para concluirmos, a última palavra vem de quem, igreja? Do Senhor. A última palavra vem do Senhor. Vou ler um ponto aqui. Espere no Senhor e confie nele com esperança. Esperei com paciência no Senhor, e ele inclinou para mim e me ouviu o meu clamor. Tirou-me do lago horrível e do charco de lodo. Esperar no Senhor é descansar, sabendo que ele é o que, a igreja? Fiel. Aquele que te fez a promessa é fiel para cumprir. Mas não queira culpar Deus do seu milagre não ser alcançado, se todos os dias você tenta abortar esse milagre. Ah, Deus me fez promessa para cantar nas nações, Deus me fez promessa para pregar nas nações, Deus me fez promessa para ser um grande missionário, Deus me fez promessa para isso, para aquilo. Só que todos os dias você tenta abortar a semente que Deus colocou sobre a vossa vida, a semente da fé. E muitas das vezes, irmã Marli, somos tão malignos que nós queremos ainda culpar quem? Deus. Por que Deus? Por que Deus? Por que Deus?
Por que Deus? Por que Deus? Aí talvez se Deus desse a resposta, irmão Adriano, você fala assim: você matou a sua semente, eu coloquei aí para você gerar. Isso é consequência dos vossos pecados. A semente estava aí. Quem fez essa semente morrer mas daí o crente faz biquinho. Deus do céu, misericórdia. Misericórdia, Deus. Fala tudo menos isso. A ansiedade pode roubar a paz, mas a fé preserva a esperança. José, foi gerado algo sobre, quero ver o crente de Bíblia, foi gerado algo sobre a vida de José, sim ou não? Filho de Jacó foi? Você se recorda por acaso aí que José teve o quê? Foi um sonho, irmã Marli. José teve um sonho, quem lembra? José vê o sol, a lua se prostrando contra ele, vê os estrelares se dobrando contra ele. José teve o quê? Um sonho. Quem gerou esse sonho para José? Deus. Só que para este sonho se realizar, e para este milagre gerado, essa semente gerada, se concretizar na vida de José, demorou algum tempo, sim ou não? José foi humilhado, foi vendido, foi lançado no poço, serviu como escravo, serviu Potifar, serviu Faraó. Mas quando o milagre, mas aí talvez você me pergunte: José se manteve íntegro diante de Deus, sim ou não? Sim. E quando nós se mantemos íntegros diante de Deus, o milagre vem à existência. Agora aquilo que Deus implantou, gerou em José, agora Deus traz à existência, e Deus vai honrar o seu servo chamado José. Eu não sei o que você tem passado, não sei o que você tem vivido, mas a última palavra vem de Deus. Mas se eu posso dizer algo nessa noite na direção do Espírito Santo, o milagre já foi gerado, mas você precisa esperar até o tempo do nascimento. O que Deus está dizendo para nós nessa noite é: o milagre foi gerado sobre a vossa vida, mas para você há um tempo necessário para que ele venha à existência. Mas o que Deus fala para nós nessa noite, para concluirmos, é o quê? Cuide do milagre que está sendo gerado sobre a vossa vida. Como que eu vou cuidar desse milagre, pastor? Reconhecendo que Deus é na sua vida, reconhecendo a dependência. Pastor, como é que eu vou alimentar este milagre? Através de uma vida de oração. Pastor, qual é a papinha? Não tem papinha, é jejum. Pastor, você vai se colocar à disposição do Espírito Santo, e o Espírito Santo vai cuidar dessa gestação perfeitamente, para na hora certa ele falar: Pai, pode trazer este milagre à existência, porque ele está pronto, ela está pronta. Amém? Quem está entendendo, diga amém. O milagre está sendo gerado sobre a vossa vida, e creia e verás a glória de Deus. Fique em pé para nós orarmos pelo poder do nome de Jesus. Eu quero orar pela sua vida, eu quero liberar uma palavra profética sobre a sua vida, querido. Eu não sei o que você tem passado, o que você tem vivido, mas o que Deus está falando para nós nessa noite é o quê? Eu sou o Criador do céu e da terra. Nada veio à existência se não for pelo poder da minha palavra. Eu quero convidar a Fabíola para cantar um louvor aqui em nome de Jesus, para nós encerrarmos com uma oração.